Imagine abrir um aplicativo conhecido por vender roupas e objetos usados e encontrar um simples ursinho de pelúcia anunciado por 30 mil euros. Até aí, poderia ser apenas um erro de preço. Mas então você lê a descrição: 9 anos, menina, 1,35 metro, saudável. Essas informações não parecem descrever um brinquedo. Foi exatamente isso que milhares de usuários começaram a notar na plataforma Vinted nas últimas semanas. Rapidamente, vídeos no TikTok, Instagram, Reddit e X passaram a afirmar que aqueles anúncios escondiam um esquema internacional de tráfico de crianças. Mas será que isso era verdade? Ou estávamos diante de mais um caso em que a internet transformou uma suspeita em uma certeza? Essa é a história de hoje. Tudo começou quando usuários encontraram anúncios bastante incomuns na plataforma Vinted. Os produtos eram aparentemente comuns: bichos de pelúcia, brinquedos, roupas infantis e outros objetos de pouco valor. O problema era que muitos desses anúncios tinham preços absurdamente altos, chegando a dezenas de milhares de euros. Além disso, as descrições chamavam ainda mais atenção. Em vez de falar apenas do estado do produto, alguns anúncios incluíam idade, altura, peso, sexo e até características físicas que pareciam descrever uma criança, e não um objeto. Essas imagens começaram a circular rapidamente pelas redes sociais. Em poucas horas, milhões de pessoas estavam convencidas de que haviam descoberto um sistema secreto utilizado por traficantes para negociar crianças usando anúncios aparentemente inocentes. As teorias ficaram ainda mais fortes porque muitas pessoas lembraram de outro caso viral. Em 2020, uma teoria semelhante envolveu a empresa Wayfair. Na época, usuários acreditavam que móveis vendidos por preços muito altos escondiam um esquema de tráfico humano. Depois de investigações e verificações independentes, nenhuma evidência confirmou essa teoria. Mesmo assim, o episódio fez com que muitos acreditassem que criminosos realmente poderiam utilizar plataformas de venda para se comunicar utilizando códigos. Por isso, quando os anúncios da Vinted apareceram, milhares de pessoas passaram a acreditar que a história estava se repetindo. Com a repercussão, o caso chegou às autoridades francesas. O Ministério Público de Nanterre confirmou a abertura de uma investigação preliminar para analisar as denúncias. É importante entender o que isso significa. Abrir uma investigação não significa que o crime foi comprovado. Significa apenas que as autoridades consideraram as denúncias suficientemente relevantes para verificar se havia de fato alguma atividade criminosa por trás daqueles anúncios. Enquanto isso, a própria Vinted iniciou uma investigação interna. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que analisou os anúncios que estavam circulando nas redes sociais e declarou que não encontrou evidências confiáveis de que a plataforma estivesse sendo utilizada para tráfico de crianças. Segundo a empresa, parte da confusão aconteceu porque alguns anúncios exibiam a idade recomendada do brinquedo e não a idade de uma criança. A Vinted também informou que alguns anúncios pareciam ter sido criados deliberadamente para alimentar o boato nas redes sociais. Esses anúncios foram removidos e algumas contas foram banidas. A empresa afirmou ainda que está colaborando com as autoridades. Mesmo assim, muitas pessoas continuam desconfiadas. Alguns usuários argumentam que descrições contendo idade, altura e outras características são específicas demais para serem simples coincidências. Outros acreditam que, se existisse um esquema criminoso, ele dificilmente utilizaria códigos tão evidentes em uma plataforma pública. Até o momento, porém, não há evidências públicas que confirmem que crianças estavam sendo vendidas pela Vinted. A investigação continua, mas nenhuma autoridade anunciou a descoberta de uma rede de tráfico operando por meio desses anúncios. Em paralelo, a polícia alemã afirmou haver fortes indícios de que muitos dos anúncios virais eram falsos, embora as apurações continuem. Esse caso também mostra como as redes sociais podem amplificar informações em poucas horas.
Uma suspeita pode rapidamente se transformar em uma narrativa tratada como fato, antes mesmo de uma investigação oficial ser concluída. Ao mesmo tempo, denúncias feitas por usuários podem ajudar autoridades a identificar conteúdos realmente suspeitos. Encontrar o equilíbrio entre atenção e cautela é essencial. No momento em que este vídeo foi produzido, as investigações continuam. Ainda não existe confirmação oficial de que a Vinted tenha sido usada para vender crianças. Mas também não significa que as autoridades ignoraram as denúncias. O caso segue sendo acompanhado e qualquer nova descoberta poderá mudar completamente o rumo dessa história. Até lá, a pergunta permanece: estamos diante da descoberta de um esquema criminoso ou de mais um mistério alimentado pela velocidade com que informações se espalham na internet? Porque toda história deixa um vestígio.